3. As obras completas de Laszlo Estranho. Mestre Hyrroken era imune ao fascínio de Laszlo. São histórias, garoto. Coisas de fantasia. Não há elixir da imortalidade. Se existiu algo parecido, era apenas sangue com açúcar. Mas veja o preço, Laszlo insistiu. Será que eles teriam pago isso por sangue com açúcar? O que sabemos de quantos reis pagariam? Isso não é prova de nada, a não ser da ingenuidade de um homem rico. A excitação de Laszlo começou a diminuir. Você está certo, ele admitiu. O recibo provava que alguma coisa chamada bala de sangue havia sido comprada, mas nada além disso. Entretanto, ele não estava pronto para desistir. Ela sugere, pelo menos, que os Svitagors eram reais. Ele fez uma pausa. Talvez. E se eles fossem? Indagou o mestre Hyrroken. Nós nunca saberemos. Ele colocou uma mão no ombro de Laszlo. Você não é mais criança. Não chegou a hora de deixar isso de lado? Sua boca não era visível. Seu sorriso era discernível apenas por uma ondulação do seu bigode de dente de leão que crescia por sobre a barba. Você trabalhava demais. E ganha pouco. Por que acrescentar mais trabalho para não ganhar nada? Ninguém vai lhe agradecer por isso. Nosso trabalho é encontrar livros. Deixe para os acadêmicos encontrarem respostas. Sua intenção era boa, Laszlo sabia disso. O velho homem era uma criatura da biblioteca, do começo ao fim. Seu sistema de castas era, para ele, a regra justa do mundo perfeito. Dentre essas paredes, os acadêmicos eram a aristocracia, e todos os outros eram seus servos, especialmente os bibliotecários, cuja ordem era apoiá-los em seu trabalho importante. Os acadêmicos eram formados pelas universidades, os bibliotecários não. Embora pudessem ter a mente para isso, não tinham ouro. O trabalho era sua educação e, dependendo do bibliotecário, podia superar a de um acadêmico. Mas um mordomo pode superar seu mestre em nobreza e, mesmo assim, permanecer um mordomo. Era assim para os bibliotecários. Eles não eram proibidos de estudar, desde que isso não interferisse em seus deveres, mas era entendido que se dedicar aos estudos era apenas para o engrandecimento pessoal e não contribuía para a abundância do conhecimento mundial. Por que deixar os acadêmicos se divertirem sozinhos? Laszlo indagou. Além disso, ninguém estuda o lamento. É porque é um tema morto, respondeu o mestre Hyrroken. Os acadêmicos ocupam suas mentes com assuntos mais importantes. Ele colocou bastante ênfase em importantes. E então, como para ilustrar seu argumento, as portas se abriram e um acadêmico entrou. O pavilhão do pensamento havia sido um salão de baile. Suas portas tinham o dobro do peso e da largura de portas normais. A maioria dos acadêmicos que ia e vinha achava adequado abrir uma delas, e então, silenciosamente, fechá-la atrás de si, mas não esse homem. O acadêmico pousou uma mão em cada folha da porta massiva e empurrou, e no momento em que elas atingiram as paredes e tremeram, ele as atravessou com as botas soando no chão de mármore, suas passadas longas e confiantes, livres do roçar das vestes. Ele desdenhava o traje completo, exceto em ocasiões cerimoniais. Portanto, vestia-se em casacos e calças impecáveis, com botas longas de montaria, e uma espada de duelo ao seu lado. Sua única menção ao vermelho dos acadêmicos era a gravata, sempre dessa cor. Ele não era um acadêmico comum, mas a apoteose dos acadêmicos, o personagem mais famoso de Zosma, exceto a rainha e a hierarquia, e o mais popular, excetuando ninguém. Ele era jovem, glorioso e dourado, era Theon Nero, o alquimista, segundo filho do Duque de Val e afilhado da rainha. Cabeças se levantaram com a vibração das portas, mas diferentemente da irritação espelhada nos rostos quando o mestre Hyrroken gargalhou, dessa vez eles registraram apenas surpresa, antes de mudar para adulação ou inveja. A reação do mestre Hyrroken foi de pura adulação. Ele se acendeu como um glaive ao ver o alquimista. Um dia, Laszlo já fizera o mesmo. Hoje, não mais, embora ninguém estivesse olhando para perceber a forma como ele congelou tal qual uma presa e pareceu se encolher com a aproximação do afilhado dourado, cujo passo determinado levou diretamente ao balcão de informações. Essa visita era incomum. Theon Nero tinha assistentes para fazer esse tipo de tarefa para ele. Milord, disse o mestre Hyrroken, endireitando-se o máximo que suas costas permitiam. Que gentileza sua nos visitar, mas não precisava se dar ao trabalho de ver pessoalmente. Sabemos que tem coisas mais importantes a fazer do que vir até aqui. O bibliotecário lançou um olhar para Laszlo.
Aqui, no caso de Laszlo não entender o que ele queria dizer, estava o melhor exemplo possível de um acadêmico ocupando sua mente com assuntos importantes. E com quais assuntos importantes Theon Nero ocupava sua mente? Com nada menos que o princípio que anima o universo, Azoth, a essência secreta que os alquimistas buscam há séculos. Ele a havia destilado com 16 anos, permitindo que realizasse milagres, dentre os quais a mais alta aspiração da antiga arte, a transmutação do chumbo em ouro. É gentil de sua parte, Hyrroken, respondeu o exemplo moral que tinha não só o rosto, mas também a mente de um deus. Mas achei melhor vir ao mesmo. Ele mostrou um formulário de pedido enrolado, para que não fosse questionado se isso é um erro. Um erro? Não há necessidade, milord, mestre Hyrroken assegurou-lhe. Jamais poderia haver discussão sobre um pedido seu. Não importa quem entregasse. Estamos aqui para servir, não para questionar. Fico feliz em ouvir isso, disse Nero, com um sorriso conhecido por deixar salões cheios de damas mudas e ofuscadas. E então ele olhou para Laszlo. Foi tão inesperado, foi como uma imersão na água gelada. Laszlo não tinha se movido desde que as portas se abriram. Era isso que ele fazia quando Theon Nero estava perto. Parava de trabalhar e ficava tão invisível quanto o alquimista fingia que ele era. Laszlo estava acostumado ao silêncio constante, cortante, e o olhar frio que o atravessava como se ele não existisse. Então, esse olhar veio como um choque, e as palavras, quando o acadêmico falou, como um choque ainda maior. E você, estranho? Está aqui para servir ou para questionar? Ele foi cordial, mas seus olhos azuis tinham um brilho que encheu Laszlo de pavor. Para servir, milord, respondeu, sua voz tão quebradiça quanto os papéis em suas mãos. Bom, Nero sustentou o olhar, e Laszlo teve de lutar contra a vontade de desviar os olhos. Ambos se olharam, o alquimista e o bibliotecário. Havia um segredo entre eles que queimava como fogo alquímico. Até o velho mestre Hyrroken sentiu, e observou inquieto os dois jovens. Nero parecia um príncipe de alguma saga contada à luz do fogo, todo esplendor e brilho. A pele de Laszlo não era mais cinza desde que ele era bebê, mas as vestes de bibliotecário eram, e seus olhos também, como se aquela cor fosse seu destino. Ele era quieto e tinha o talento de uma sombra para passar despercebido, enquanto Theon atraía todos os olhares como uma chama. Tudo nele era elegante, como a seda recém-passada. O rapaz era barbeado por um servo com uma lâmina afiada diariamente, e a conta de seu alfaiate poderia alimentar um vilarejo. Por outro lado, Laszlo era todo imperfeito, juta em comparação à seda de Nero. Suas vestes não eram novas, nem quando chegaram a 1 ano. A bainha estava gasta de arrastar para cima e para baixo, pelos degraus das estantes, e era larga, então a forma de seu corpo ficava perdida lá dentro, embora tivessem a mesma altura. Nero portava-se como se posasse para um escultor, enquanto os ombros de Laszlo eram curvados em uma posição de cansaço. O que Nero queria? Nero olhou para o velho homem. O rapaz tinha a cabeça erguida, como se consciente da perfeição de seu maxilar, e quando falava para alguém mais baixo, baixava apenas o olhar, não a cabeça. Ele entregou o formulário de requisição. Mestre Hyrroken desenrolou o papel, ajustou seus óculos e leu. E reajustou os óculos e leu novamente. Fitou Nero. E então fitou Laszlo, e Laszlo sabia para o que era a requisição. Seu corpo ficou amortecido, sentiu como se seu sangue e seu espírito tivessem parado de circular, e a respiração em seus pulmões também. Entregue-os no meu palácio. Mestre Hyrroken abriu a boca, confuso, mas nenhum som saiu. Mirou Laszlo novamente, e a luz das glaves brilhou em seus óculos, de forma que Laszlo não pôde ver seus olhos. Você quer que eu escreva o endereço? Nero perguntou. Sua afabilidade era totalmente falsa. Todos conheciam o palácio de mármore rosa claro na frente do rio, dado pela rainha, e ele sabia que todos conheciam. O endereço não era um problema. Milord, é claro que não, respondeu o mestre Hyrroken. É só que... há algum problema? Indagou Nero. Seu tom agradável traído pela dureza do olhar. Sim, Laszlo pensou, sim, há um problema, mas mestre Hyrroken encolheu-se diante do olhar. Não, milord, tenho certeza que é uma honra.
e as palavras foram como uma faca nas costas de Laszlo. Excelente, afirmou Nero. É isso, então. Espero que me entreguem esta noite. E ele saiu, como chegou, com as botas batendo no chão de mármore e olhos o seguindo. Laszlo voltou-se para Mestre Hyrroken. Seus corações não haviam parado de bater, afinal. As batidas estavam rápidas e irregulares, como um par de mariposas presas. Diga-me que não é, o jovem quis saber. Ainda confuso, o velho bibliotecário apenas mostrou o formulário de requisição. Laszlo pegou, leu. Suas mãos tremeram. Era o que havia pensado. Na letra grande e determinada de Nero estava escrito: As obras completas de Laszlo Estranho. Mestre Harrigan perguntou, estupefato: Que diabos Theon Nero quer com seus livros? 4. O Deus Bastardo da Sorte. O alquimista e o bibliotecário não poderiam ser mais diferentes. Como Shrees, o deus bastardo da sorte, tivesse colocado os jovens lado a lado e dividido sua cesta de dons entre os dois. Todos os dons para Theon Nero, um a um, até o último. Então, ele deixou a cesta cair na terra aos pés de Laszlo. Faça o que puder com isso, ele poderia ter dito, se houvesse um deus assim e ele fosse maldoso. Para Theon Nero, nascimento, riqueza, privilégio, aparência, charme, excelência. Para Laszlo estranho, pegar e tirar a poeira da única coisa que sobrou, honra. Poderia ter sido melhor para ele se Nero também tivesse aquele dom. Como Laszlo, Theon Nero nasceu durante a guerra, mas a guerra, como a sorte, não toca a todos com a mesma mão. Nero cresceu no castelo do pai, longe da visão e do cheiro do sofrimento, bem como da experiência de senti-lo. No mesmo dia que um bebê cinza e sem nome foi jogado em uma carroça em direção ao mosteiro de Zenoman, uma criança dourada foi batizada de Theon, o mesmo nome do guerreiro santo que expulsou os bárbaros de Zosma, em uma cerimônia luxuosa na qual compareceu metade da corte. Ele era uma criança inteligente e bonita, e embora seu irmão mais velho herdasse os títulos e as terras, ele ficou com todo o resto: amor, atenção, riso, elogios, e reivindicava-os fortemente. Se Laszlo era um bebê silencioso, criado sem afeto por monges rancorosos, Theon era um pequeno e charmoso tirano que demandava tudo e recebia ainda mais. Laszlo dormia em um alojamento de meninos, ia para a cama com fome e acordava com frio. Quando criança, a cama de Theon tinha o formato de um navio de guerra com velas e cordames, e até canhões em miniatura, tão pesada que era necessária a força de 2 servas para balançá-lo para dormir. Seu cabelo era de uma cor tão extraordinária como o sol em afrescos, nos quais você pode olhar sem queimar os olhos, que permitiam que ele crescesse, embora esse não fosse o costume para os meninos. Ele só foi cortado em seu 9º aniversário para ter tecido em um elaborado colar para sua madrinha, a rainha. Ele o usava, e para a frustração dos ouvires, espalhou a moda de joias com cabelo humano, embora nenhuma das imitações pudesse se comparar ao original em brilho. O apelido de Theon, Afilhado Dourado, esteve com ele desde seu batismo, e talvez tenha determinado seu caminho. Os nomes têm poder, e ele era, desde a infância, associado ao ouro. Fazia sentido, então, que quando entrasse para a universidade conseguisse seu lugar na escola de alquimia. O que era a alquimia? Era a metalurgia embrulhada em misticismo, a busca do espiritual por meio do material, o grande e nobre esforço de dominar os elementos para alcançar a pureza, perfeição e divindade. E ouro. Não vamos esquecer do ouro. Os reis o queriam, os alquimistas prometiam, vinham prometendo por séculos, e eles alcançaram a pureza e a perfeição em algo. Era a pureza e a perfeição de seu fracasso em produzi-lo. Theon, 13 anos e afiado como a presa de uma víbora, olhou em torno de si para os rituais secretos e filosofias e viu tudo isso como um obscurecimento, criado para desculpar o fracasso. Veja como isso é complicado, os alquimistas diziam, enquanto eles mesmos complicavam. Tudo era mirabolante. Os iniciados tinham de fazer um juramento em uma pedra de esmeralda que teria sido extraída da fonte de um anjo caído, e quando apresentado ao artefato, Theon riu.
Ele se recusou a fazer o juramento, e recusou-se a estudar os textos esotéricos, os quais chamava de consolo para os pretensos magos, fadados a viver em um mundo sem magia. Você, jovem, tem a alma de um ferreiro, o mestre de alquimia disse-lhe friamente. Melhor do que a alma de um charlatão, Theon devolveu. Prefiro fazer o juramento a uma bigorna e trabalhar honestamente do que ludibriar o mundo com mentiras. E foi assim que o afilhado dourado fez seu juramento diante de uma bigorna de ferreiro, em vez da esmeralda do anjo. Qualquer outra pessoa teria sido expulsa, mas o jovem tinha o aval da rainha, e então o velho guarda não teve escolha a não ser ficar ao seu lado e deixá-lo fazer seu juramento ao seu modo. Ele ligava apenas para o lado material das coisas, a natureza dos elementos, a essência e imutabilidade da matéria. Era ambicioso, meticuloso e intuitivo. Fogo, água e ar entregavam-lhe segredos, minerais revelavam suas propriedades escondidas, e aos 15 anos, para a profunda tristeza dos pretensos magos, ele realizou a primeira transmutação da história ocidental, não ouro, infelizmente, mas chumbo em bismuto. E fez isso, conforme disse, sem recorrer a espíritos ou feitiços. Foi um triunfo pelo qual foi recompensado por sua madrinha com um laboratório próprio, que ocupava a grande e velha igreja da grande biblioteca. E nenhuma despesa foi poupada. A rainha o apelidou de Chrysoposion, a partir de Chrysopeia. Chrysopoeia, a transmutação de metal em ouro, e ela usou o colar com cabelos do afilhado quando foi apresentar-lhe o laboratório. Ambos andaram de braços dados e usando ouro, e dele na cabeça, e o dela no pescoço, e os soldados marchando atrás vestidos com sobretudos de ouro, encomendados para a ocasião. Lázaro estava na multidão de espectadores, aquele dia, admirando com o espetáculo e pelo brilhante garoto de ouro, que sempre lhe parecera o personagem de uma história, um jovem herói abençoado pela sorte, ascendendo para tomar-se lugar no mundo. Era isso que todo mundo via, como uma plateia de teatro, alegremente despercebidos de que, nos bastidores, os atores encenavam um drama mais sombrio, como Lázaro iria descobrir. Cerca de um ano depois disso, quando tinha 16 anos, ele estava andando pela passagem das tumbas, uma noite, quando ouviu uma voz tão dura e cortante quanto a de um machado. A princípio, não conseguiu entender as palavras e fez uma pausa, buscando de onde vinham. A passagem das tumbas era uma relíquia do velho cemitério do palácio, separado do resto do terreno pela construção da Torre dos Astrônomos. A maioria dos acadêmicos nem sabia que ela existia, mas os bibliotecários sim, porque a usavam como atalho entre as estantes de livros e as salas de leitura na base da torre. Era isso que Laszlo estava fazendo com os braços cheios de manuscritos quando ouviu a voz. Havia um ritmo nela, e uma pontuação de tapas ou golpes, que a acompanhavam. Tap, tap. Havia um outro som, quase inaudível. Pensou que fosse um animal, e ao espiar de trás de um mausoléu, viu um braço levantando-se e caindo, com aquele brutal e constante tap. Ele brandia um chicote de montaria e a imagem era inequívoca, mas Laszlo ainda pensou que se tratava de um animal apanhando, porque estava baixado e encolhido e seus gemidos não eram um som humano. Uma fúria ardente tomou conta de si, tão rápido quanto o acender de um fósforo. Ele respirou fundo para não gritar e segurou-se. Havia pouca luz e no instante que sua voz levou para emitir uma única palavra, Laszlo percebeu a cena completa. Costas curvadas, um menino ajoelhado, a luz sobre os cabelos dourados e o Duque de Val batendo em seu filho como um animal. Pare! Laszlo quase disse. Ele segurou a palavra como se tivesse fogo na boca. Burro, tap. Imbecil, tap. Preguiçoso, tap. Patético. E continuou sem piedade. Laszlo encolhia-se a cada tap, sua raiva abafada por uma grande confusão. A cada vez que conseguia raciocinar a raiva recendia, mais forte do que antes. Mas diante de tal visão, o sentimento que o tomava era de choque. Ele estava familiarizado com punições. Ainda tinha cicatrizes zigue-zagueando pelas pernas por causa de todas as chibatadas. Algumas vezes fora trancado na cripta durante a noite, apenas com os crânios de monges mortos como companhia.
e nem era capaz de contar quantas vezes fora chamado de burro, inútil ou algo pior, mas isso era ele, que não pertencia a ninguém e não tinha nada. Jamais imaginara que Theon Nero podia ser vítima de tal tratamento. E de tais palavras, Laszlo havia topado com uma cena privada que contradizia tudo o que ele sabia sobre o afilhado dourado e sua vida encantada, e algo dentro de si se partiu ao ver o outro garoto rebaixado. Eles não eram amigos, isso teria sido impossível. Nero era um aristocrata e Laszlo não era de jeito nenhum. Mas Laszlo havia atendido a vários pedidos de Theon, e uma vez há muito tempo, quando descobriu um raro tratado metalúrgico que achou que seria de interesse, Nero até disse obrigado. Pode não parecer nada, ou pior, pode ser uma surpresa que ele só tenha dito isso uma vez em todos aqueles anos. Mas Laszlo sabia que garotos como aquele eram treinados apenas a dar ordens, e quando Theon ergueu os olhos do tratado e falou aquela simples palavra com seriedade e sinceridade, obrigado, o bibliotecário brilhou de orgulho. Agora o seu pare ficou queimando na língua. Ele queria gritar, mas não gritou. Ficou paralisado, espremido contra o lado frio do mausoléu coberto de musgo, com medo de se mover. O chicote de montaria ficou parado no ar. Theon balançava a cabeça entre os braços, com o rosto escondido. Ele não emitiu mais nenhum som, mas Lasso podia ver seus ombros tremendo. Levante-se! Rosnou o duque. Theon endireitou-se, e Laszlo o viu claramente. O rosto estava vermelho, com o cabelo dourado colado à testa em mechas molhadas de lágrimas. Ele parecia bem mais novo do que 16 anos. Você sabe o quanto ela gastou no seu laboratório? Perguntou o duque. Vidreiros que vieram de Amaia. Uma caldeira construída de acordo com o seu projeto. Uma chaminé que é o ponto mais alto da cidade inteira. E o que você fez com tudo isso? Anotações? Medidas? A alquimia é feita de anotações e medidas, protestou Theon. Sua voz estava embargada com as lágrimas, mas ainda mostrava rebeldia. É preciso conhecer as propriedades dos metais antes de alterá-las. O duque balançou a cabeça com profundo desdém. O mestre Luzinai estava certo. Você tem a alma de um ferreiro. A alquimia é ouro. Você me entende? O ouro é sua vida agora, a menos que você fracasse em produzi-lo. Nesse caso, ter a sorte de sequer ter vida. Você me entende? Theon recuou, espantado com a cabeça. Papai, por favor, só faz um ano. Só um ano? A risada do Duque era uma coisa mortal. Você sabe o que pode acontecer em um ano? Casas caem, reinos caem, enquanto você senta no seu laboratório aprendendo as propriedades dos metais. Isso fez Theon hesitar, e Laszlo também. Reinos caem? Mas você não pode esperar que eu faça em um ano o que ninguém fez antes. Ninguém jamais transmutou metal, exceto Entretanto, você fez aos 15 anos. Apenas para o bismuto, respondeu o garoto, amargamente. Estou bastante consciente da inadequação de seu feito, cuspiu o duque. Tudo o que ouvi a seu respeito desde que começou a universidade é como você é mais inteligente do que o resto. Então seja mais inteligente, maldito. Eu disse a ela que você conseguiria. Eu garanti a ela. Estou tentando, pai. Tente com mais afinco, o duque urrou. Seus olhos estavam arregalados, com o branco do olho aparecendo completamente ao redor da íris. Havia desespero neles, e Laszlo nas sombras teve um calafrio. Quando a rainha nomeou Chrysopocion, ele achou que era um bom nome para um laboratório de alquimia, pois havia entendido com um espírito de esperança, de que a maior ambição da arte pudesse um dia ser alcançada ali. Mas parecia que não havia um dia nessa história. Ela queria ouro e queria agora. Tiana engoliu em seco e fitou o pai. Uma onda de medo parecia ter se instalado ali. Lentamente, praticamente sussurrando, o garoto indagou. E se não puder ser feito? Laszlo esperava que o duque gritasse de novo, mas ele apenas rangeu os dentes. Deixe-me explicar para você. O tesouro está vazio. Os soldados não podem ser pagos. Eles estão desertando e nossos inimigos já perceberam. Se isso continuar, eles vão invadir. Você está entendendo? E havia mais, intrigas desastrosas e dívidas, mas o resumo era muito simples. Faça ouro ou Zosme irá cair. Laszlo observou Theon ficar pálido à medida que todo o peso do reino caiu sobre ele, e Laszlo sentiu como se tivesse todo em seus próprios ombros.
E estava, não porque ele foi colocado lá por um pai cruel e uma rainha gananciosa, mas porque ele o tomou para si, lá mesmo na passagem das tumbas, como se fosse um fardo real físico. Colocou-se na posição de ajudar Theon a carregar o peso, mesmo que Theon não soubesse. Por que ele fez isso, se poderia ter virado as costas e continuado sua noite e seguido sua vida, aliviado por não ter de carregar tal fardo? A maioria teria feito isso. Além do mais, a maioria teria corrido para espalhar o rumor antes que a noite tivesse terminado de cair. Mas Laszlo não era a maioria das pessoas. Ele ficou ali nas sombras, pensando furiosamente. Pensava na guerra e nas pessoas que a última havia roubado dele antes que pudesse conhecer, e todas as crianças que ficariam órfãs, e todos os nomes que morreriam como músicas. Durante todo o tempo, ele tinha plena consciência de sua própria inutilidade. Como ele poderia ajudar o afilhado dourado? Ele não era um alquimista nem um herói, era um bibliotecário e um sonhador. Ele era um leitor, e o desvalorizado especialista sobre uma cidade muito perdida para a qual ninguém se importava. O que ele poderia? Então teve uma ideia. Ele não era um alquimista, era um especialista em uma cidade há muito tempo perdida para a qual ninguém ligava. E acontece que aquela cidade, de acordo com suas lendas, praticava alquimia desde que Zosma era um vazio povoado de bárbaros. Na verdade, as imagens arquétipas, arquétipicas da arte e de seus praticantes vieram das velhas histórias trazidas do outro lado de Emuthaleth, histórias de homens e mulheres poderosos que haviam acessado os segredos da natureza e do cosmos. Laszlo pensou nisso e continuou pensando enquanto Theon e o Duque deixaram a passagem das tumbas, em silêncio tenso. Devolveu os manuscritos à biblioteca e continuou pensando sobre isso quando o prédio fechou à noite e ele perdeu o jantar para voltar para seu quarto e para seus livros. Enquanto os acadêmicos residentes viviam nos grandes quartos de hóspedes dos andares superiores do palácio, os bibliotecários eram abrigados na ala de serviçais, um andar acima da equipe de limpeza, nos quartos antes ocupados pelas aias das senhoras e os valetes. Laszlo entrou em uma longa passagem de teto baixo com muitas portas idênticas, cada uma com uma glave pendurada em um gancho. Então tirou a sua e levou para o quarto. As glaves eram pedras cortadas, natural e perpetualmente luminosas, e não emitiam calor, apenas brilho, cuja cor e intensidade variavam tanto quanto a qualidade das pedras preciosas. Essa era fraca, um pedaço irregular de pedra avermelhada que emitia um brilho turvo. Apesar de o quarto ser pequeno, ela deixava os cantos no escuro. Havia uma cama estreita de um lado e uma escrivaninha e um banquinho do outro. Os dois ganchos presos às paredes continham todas as peças de roupa que Laszlo possuía, e não havia prateleira além do peitoril da janela, que era onde os livros estavam enfileirados. Ele pendurou a glave e começou a folheá-los. Logo estavam sentado no chão, encostado na parede, marcando páginas e fazendo anotações. Passos ecoaram no corredor à medida que os outros bibliotecários se recolhiam à noite, mas Laszlo não tinha consciência deles, nem do silêncio que se fez, nem da lua que nasceu e se pôs. Em algum momento da noite, ele deixou o quarto e foi até o subsolo, empoeirado. Ele não era mais empoeirado havia anos. Era seu santuário, um domínio de histórias, não só sobre a cidade perdida, mas sobre o mundo. Lamento podia ser seu sonho, mas ele amava todas as histórias e conhecia cada uma das que estavam ali, mesmo as que tivessem de traduzir de uma dúzia de línguas com a ajuda de dicionários e gramáticas. Ali, capturada entre as capas, estava a história da imaginação humana e nada nunca fora tão belo ou amedrontador ou bizarro. Ali estavam feitiços e maldições, mitos e lendas, e estranho, o sonhador, alimentou-se deles por tanto tempo que, se alguém pudesse entrar em sua mente, descobriria uma fantasia. Ele não pensava como as outras pessoas. Ele não desconsiderava a magia sem titubear e não acreditava que contos de fadas eram apenas para crianças. Ele sabia que a magia era real, porque a tinha sentido quando o nome da cidade perdida fora roubado de sua mente. E quanto aos contos de fadas, entendeu que eram reflexos das pessoas que os tinham tecido, e estavam repletos de pequenas verdades, intrusões na realidade e na fantasia, como migalhas de pão na barba de um mago.
Ele esperava que essa fosse uma dessas migalhas. No coração da alquimia estava a crença de Azoth, a essência secreta inerente a toda a matéria. Os alquimistas acreditavam que ele poderia ser destilado, permitindo assim dominar as estruturas subjacentes a todo o mundo físico. Para transmutar chumbo em ouro, derivar um solvente universal e até mesmo um elixir da imortalidade. Por muito tempo, aceitou-se que isso seria feito por meio de algum elaborado processo envolvendo a trindade elementar, sal, mercúrio e enxofre. Um número absurdo de livros e tratados foram escritos sobre o assunto, considerando a completa ausência de evidências empírica. Eles eram repletos de diagramas de dragões engolindo sóis e homens sugando seios de deusas, e Laszlo os considerava tão desvairados quanto qualquer conto de fadas, embora fossem guardados com mais respeito na sala de alquimia da biblioteca, que, coincidentemente, antes abrigava o tesouro do palácio. Enquanto isso, banidos para o andar de baixo, onde nenhum alquimista jamais procuraria em um livro de história da Cidade Perdida, excentricamente intitulado Milagres para o Café da Manhã, havia menção a outra teoria, de que o próprio alquimista era o ingrediente secreto, de que apenas a junção da alma humana com a alma elementar poderia dar nascimento ao Azoth. E lá estava ela, a migalha na barba do mago, talvez.